Mayday. Estamos sem combustível no ar com 293 passageiros a bordo, o milagre do voo 236. Deveria ser um voo regular da Air Transat de Toronto, Canadá, para Lisboa, Portugal. O tempo estava bom naquela noite de agosto, e o voo 236 decolou sem atrasos. Tinha 306 pessoas a bordo. O Airbus era relativamente novo, com apenas 2 anos ativo em serviço. Ele tinha 2 potentes motores Rolls-Royce Trent, e carregava 5 toneladas a mais de combustível do que o necessário quando decolou. No entanto, 8 horas depois, quando o plano era ter aterrissado em Lisboa, o avião estava desaparecido. Considerado uma das grandes façanhas da aviação. O voo 236, que fazia a rota Toronto-Lisboa, não conseguiu chegar a seu destino. Um fato único que jamais poderia ter ocorrido em um voo comercial: tinham ficado sem combustível com 306 pessoas a bordo. O voo transcorria sem sobressaltos sobre o Oceano Atlântico até às 5 horas e 30 minutos. Nesse momento aconteceu algo muito incomum: os sensores de alarme do combustível começaram a mostrar um nível anormal nos tanques da asa direita do avião. Na área dos passageiros, ninguém ainda havia se dado conta da situação, que estava a ponto de desfazer a paz e tranquilidade que predominava. De fato, pouco depois do amanhecer, os 296 passageiros a bordo acordaram e tomaram seu café tranquilamente, a milhares de metros sobre o Atlântico. Tudo mudou em 1 minuto. De repente, as aeromoças apressaram-se a recolher os pratos e copos dos passageiros. Uma voz nos alto-falantes do avião alertava para que todos tirassem os sapatos e pegassem os coletes salva-vidas debaixo de seus assentos. As máscaras de oxigênio caíram do teto. Os gritos e o terror se apoderaram do voo. Caos total. Nesse momento aconteceu algo muito incomum: os sensores de alarme do combustível começaram a mostrar um nível anormal nos tanques da asa direita do Airbus A330. Alguns minutos depois, Piché ordenou ao copiloto Dirk de Jager que verificasse através das janelas da cauda se existia alguma fuga. No entanto, a escuridão da noite impediu. O capitão comprovou que o nível continuava baixando de maneira preocupante, então decidiu acionar a válvula de compensação de combustível para realizar a troca do tanque esquerdo pelo direito. Finalmente, quando corroboraram os altos níveis de consumo de combustível, a situação já estava totalmente comprometida. O caos no amanhecer com a perda dos motores. De volta à cabine, Piché seguia considerando o erro do computador, de modo que não realizou as mudanças de volume de combustível entre as asas e o depósito central a tempo. Pouco depois das 6 da manhã, o motor direito parou. Só então, o capitão teve que assumir que os dados mostrados nos painéis de controle eram muito reais. Piché comunicou por rádio que tinha perdido o motor direito, quando então colocou o motor esquerdo à máxima potência, e desceu a 30.000 pés, já que não era possível manter a altitude e a velocidade de cruzeiro com apenas um motor em funcionamento. 10 minutos depois, recebiam a pior das notícias: o motor esquerdo também apagou, e com ele toda a capacidade geradora de energia elétrica e hidráulica. O avião era um planador gigante. O Airbus estava a ponto de finalizar seu voo em uma aterrissagem de emergência na área mais próxima, as Açores, a uns 1.300 quilômetros de seu destino, e com ambos motores mortos. Se conseguisse, o capitão e sua tripulação estariam ante uma proeza, inclusive acima do mítico incidente Gimli Glider. Ninguém estava preparado para aquele evento. A tripulação a bordo corria nervosa, gritando uns com os outros e com os passageiros em estado de pânico sem poder reagir. As instruções em inglês nos alto-falantes eram tranquilizadoras. No entanto, quando o auxiliar, natural de Portugal, falou em português, desatou o terror. Em sua mensagem deu para perceber o medo, a ansiedade, quase a ponto de chorar. Muitos passageiros começaram a rezar em voz alta e choravam a Deus. Os motores do turbofan do avião, normalmente capazes e muito potentes, ficaram em silêncio. Por sorte, o próprio desenho do Airbus impediu que o avião caísse como um tijolo. Ademais, contava com uma turbina de ar de impacto bem debaixo da asa direita. A aterrissagem foi a mais espetacular de toda a história da aviação, com pneus estourados e uma perícia fora do comum. Isso poderia ser uma catástrofe sem precedentes.
Todos os serviços de emergência foram ativados em solo, esperando que o avião pousasse com segurança. Os pilotos perceberam que tinham apenas de 15 a 20 minutos, e uma tentativa para pousar com segurança e salvar os passageiros. Mas não foi exatamente um pouso suave. 14 passageiros e 2 tripulantes precisaram de ajuda médica, e 2 pessoas ficaram gravemente feridas durante a evacuação. Descobriu-se que apenas 5 dias antes do incidente, a equipe de manutenção instalou um novo motor do lado direito. Ele não veio com uma bomba hidráulica, então eles decidiram pegar a de um motor similar, e anexá-la ao novo. Existem também teorias de que alguém queria assassinar um cientista que estava a bordo, pois ele tinha informações sigilosas sobre uma espécie de aeronave alienígena que estava sendo desenvolvida pelo governo.